Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast MVP, na nossa collab com a KPMG, falando com os Emerging Giants, as empresas mais inovadoras do Brasil e que a gente vai ouvir falar aí no Brasil e no mundo nos próximos anos. Hoje eu estou aqui com a presença ilustre de Luiz Schincariol, que é o sócio de auditoria da KPMG. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Obrigado. Pela presença aqui para fazer essa dupla aqui comigo. Obrigado você pelo convite. Valeu. E a gente vai falar com o Guilherme Assis, que é o fundador e CEO? CEO da Gorilla. Tudo bem, Guilherme? Obrigado pelo convite, gente. Obrigado. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Pô, né, a Gorilla tá também completando 10 anos. Isso, quase 10 anos. Quase 10 anos agora, né? Vocês nasceram naquela onda dos PFMs, das primeiras fintechs brasileiras. A gente nasceu em 2016, dentro de uma gestora, que é a Iporanga. A gente ficou relativamente pequeno de 2016 até 2019. Que foi quando a gente levantou nossa primeira rodada institucional, né? Mas sim, na época, o que estava borbulhando ali, você tinha os PFMs, já tinha todo o papo de Open Banking na época, né? Open Banking e depois ainda, virou né? Open Finance, né? Então, estava nesse burburinho ainda, pô. Nubank já existia, né? Ele começou em 2013, ainda não era gigante. 2016 estava começando. Isso não era pequeno, enfim, mas o ecossistema de tecnologia já estava shaping up, ele já estava começando a nascer. Como é que você olha esses 10 anos? Como é que você vê essa evolução do ecossistema nesses 10 anos? Vocês acompanharam eu acho que mudanças? Muita coisa mudou, né? Assim, você olha ali de 2011, 2012 para cá, acho que amadureceu muito, né? Era muito amador no começo. Acho que as pessoas foram aprendendo, né? O que é lidar com fundo de investimento, o que é ser uma empresa de tecnologia, o que é desenvolver um produto, né? E especialmente no a nossa vertical ali, que é mais fintech, né? Também teve uma evolução regulatória gigantesca, né? Então, eu acho que olhando hoje, vendo as qualidades dos empreendedores, mesmo da mão de obra, né? Hoje em dia as pessoas sabem o que é uma carreira numa startup, né? Naquela época, a startup era uma brincadeira, né? Era assim, não, vamos fazer uma startup aqui, estamos começando e tal. Então, acho que nesse sentido, o ecossistema evoluiu muito, muito, muito. Perfeito. Você falou um pouquinho das PFMs. Lá em 2016, basicamente, era vocês iniciando lá as fintechs aqui no Brasil. Desde então, muitas delas sumiram, efetivamente acabaram, outras foram incorporadas. Sim. O que fez a Gorilla existir até hoje? Legal. O PFM, quando a gente pensa em PFM, a gente está mais na vertical de investimento, né? Tinham lá o Guinha Bolso, né? Enfim, todos esses apps que eram muito voltados para finanças pessoais, né? Que era controle de gasto, né? E sempre com aquela pegada de, não, vamos usar enfim, Open Finance, Open Banking na época, né? Para puxar os dados. Não, o Guia Bolso se lascou nessa aí. Que o Guia Bolso não chegou ainda, né? Ele foi fazendo o que a gente chama de crawlers, né? Então, e até ganharam do Bradesco, né? Eles foram realmente, o Thiago lá, o Ben, foram pioneiros, acho que desbravaram realmente, né? Cortaram muito mato ali para o resto do pessoal vir. A gente está na vertical de investimento, mas quando a gente começou, nasceram também vários outros players que faziam essa consolidação, né, de investimento e que também tentaram ir para o lado dos crawlers, né, muito voltado para o mercado B2C. Né? A gente tinha o nosso app, inclusive a gente tem um app até hoje, né, mas a gente escolheu ao longo, né, a gente foi vendo o mercado evoluir, a gente escolheu ir para o B2B. Né, que é atender escritórios de investimento, instituições financeiras. Isso que permitiu, eu acho que a gente, né, chegar aqui onde a gente está agora, que meio que foi se adaptando aí a como a indústria de investimentos foi mudando ao longo dos anos. Como é que vocês viram o B2B? Porque tem muita gente que faz, né? Muita startup que faz essa migração de B2C para B2B, né? Sim. É quase comum. Mas como que vocês chegaram nesse momento? Assim? Em que momento vocês falaram, cara, não vai dar certo o B2C, a gente tem que ir para o B2B? Ou começou mais demanda de B2B e vocês falaram, pô, acho que talvez esse seja o melhor caminho. Porque tem muita gente que fala, larga o B2C porque... Sim. Né, sim. A Kelly me bate se eu falar o que eu queria falar, mas deu errado, deu ruim. Vou largar esse B2C, vamos tentar B2B. Mas tem gente que fala, pô, a oportunidade é melhor aqui. Sim. Como é que foi esse momento? Acho que assim, a gente tinha sempre uma visão de que B2B era um mercado
que tinha um potencial grande. Né? Até porque a forma como, né, o negócio da XP se desenvolveu, né, você tinha lá o business também de multifamily offices, então a gente sabia que tinha uma demanda ali, mas a gente sabia que para chegar lá a gente precisava de um produto muito mais sofisticado, né, do que o produto inicial ali que a gente estava entregando para B2C. Então foi quase que um caminho meio que natural, mas a gente descobriu também no meio do caminho que o B2C era mais complicado para o modelo de negócio, né, que estava se instaurando no mercado, que era cobrar assinatura. Né? A gente até, enfim, tinha o app de graça naquela época e manteve o app de graça até hoje. Testamos com alguns planos pagos, vimos que não iam ter tanto potencial e aí nosso produto foi evoluindo, a gente viu que tinha espaço para realmente entrar no mercado B2B. Então, não diria que foi um pivô, mas assim, como startup você tem que estar o tempo todo, né, acessando aonde estão as oportunidades, como que o mercado vai evoluir para se posicionar. E aí foi um posicionamento quase que natural que a gente foi assumindo ali. E o que mudou? Como é que foi isso? Como é que foi a adaptação de vocês mesmo? Como tech, como atendimento, como estrutura de empresa? Eu acho que o que mudou é que a barra para atender o B2B a gente sabia que teria que ser mais alta, né? Então a gente teve que desenvolver ou investir bastante ao longo desse tempo em software mesmo, porque você está falando que é uma ferramenta de trabalho, né? Diferente de você estar entregando um aplicativo para o consumidor final, né? A gente está lidando com investimento, que é um negócio que lida com o dinheiro das pessoas, né? Então a barra para o B2B é mais alta e a gente sabia disso, né? E teve que, acho que investir bastante nisso, teve que se reinventar no meio do caminho também. E eu acho que isso aconteceu com outras startups, né? Porque as coisas acontecem mais devagar do que a gente gostaria, né? Tanto a evolução regulatória, né? Como o próprio Open Finance, né? E a própria maturidade da indústria para entender um pouco o problema que a gente estava resolvendo, que é esse problema de consolidação de investimento. Né? Então, acho que foi um mix de tudo ali. Né? A gente viu uma oportunidade, a gente viu que o mercado estava se transformando, a gente teve que se reinventar um pouco ao longo do tempo para sobreviver, né, até aqui. E eu acho que a nossa visão, no final do dia, estava bem alinhada com o movimento que estava acontecendo no mercado. Então, a gente conseguiu achar um espaço, né, e a gente está até hoje enxergando realmente o potencial, né, do investimento que a gente fez, porque o mercado de investimento especificamente está agora chegando na era da experiência. Né? Demorou talvez uns 5 anos a mais do que a gente achava que ia demorar. Exato. Então, acho que o business de startup acho que é um pouco esse também. Você tem que executar, você tem que estar certo, mas você tem que sobreviver também o suficiente para ver as coisas acontecendo. Sobreviver, né? É o business de sobreviver. Exato. Então, acho que... e agora as coisas estão acontecendo no mercado, né? Mesmo com o macro um pouco desafiador no Brasil, eu acho que o mercado de investimento ele está se desenvolvendo muito em termos de experiência, né, do que era antigamente. O que era essa visão? Desculpa. Claro. E o que era essa visão que vocês tinham lá atrás e que está se desenvolvendo agora? Legal. O que é isso? Mantém? Então, o que vocês imaginavam lá atrás é o que está acontecendo de fato agora? Ou o que vocês tiveram que ajustar? Não, até pegando um gancho dele aqui, você tinha um produto lá atrás, você continuou no mesmo produto, você incorporou alguma coisa nesse produto, como você linka isso também com uma inteligência artificial que vem à tona? Boa pergunta. Então, assim, eu acho que pensando, né, na evolução do mercado, a gente tinha muito claro, já olhando até outras verticais, né, onde a tecnologia entrou e mudou, a competição ela sempre acaba indo para a experiência. Tá. Né? Isso aconteceu em mídia, isso aconteceu em educação, isso aconteceu muito no varejo, né? Que ficou super claro aquele negócio, eu falei um negócio, veio uma oferta para mim, né? Então o negócio totalmente... Mentira, isso não acontece. É intriga da oposição. Informação cruzada, enfim. Então a gente sabia que isso eventualmente ia chegar no mercado de investimento, que é o mercado que a gente atua. E dado, enfim, o meu background, o background, né, dos meus sócios ali, do mercado de investimento, no mercado financeiro, a gente sabia que para você entregar uma experiência de investimento relativamente boa, você precisa resolver este problema, que é o que a gente resolve, que a gente chama que é o problema de consolidação/cotização. O que é esse problema? É basicamente você pegar dados transacionais de investimento, modelar os produtos que existem e transformar isso num portfólio. Né? E por que esse problema ele é relevante? Porque
Para o investidor final, o que importa é quanto ele ganhou depois de imposto. Assim, não importa se eu ganhei com o produto ABC na instituição XYZ. Então, isso foi meio que a base de tudo, né, que a gente surfou para chegar até aqui. Só que antes da experiência ser relevante, outros problemas têm que ser resolvidos, né? Que é o problema de acesso. Primeiro você tem investidor, né? Primeiro você tem investidor, você tem que ter um mercado. Exato. A gente sabe. Perfeito, você tem que ter um mercado. Investe pouco, né? Investe pouco, tem a ver com a poupança, tem a ver com a poupança, né, do cidadão médio. Mas tem a ver também com a maturidade da indústria, né, e com a adoção de tecnologia. Então, antes do problema da experiência, você precisa resolver o problema de acesso, o problema de abertura de conta, né, que foi até o que permitiu que o Nubank existisse. Você tem que resolver o problema de ter produtos para as pessoas investirem. Né? Se você olha 15 anos atrás, a quantidade de produtos que você tem comprado hoje era muito menos. Né? Então, todos esses problemas têm que ser resolvidos até a hora que você chega numa maturidade onde o diferencial passa a ser a experiência, que é um pouco o que a gente está vivendo hoje. Mas este problema que a gente resolve, no final do dia, ele está meio que na base de qualquer experiência que você vai entregar para investimento. E aí, obviamente, que tem um pouco de sorte também, né? E acho que tem muita sorte, não um pouco. Mas, assim, o que aconteceu com o mercado, né? Nesse tempo todo que o Gorilla começou até agora? Você começou a ter cada vez mais produto, você começou a ter cada vez mais competição. E quanto mais produto você tem, mais relevante fica, né, esse problema que a gente resolve. Porque agora, uma pessoa que tinha antes 3 produtos de investimento no portfólio, agora, de repente, ela tem 10, tem 15, tem 30. E aí você começa a entrar em tokenização, esse número, a gente vê esse número vai continuar crescendo. E aí, este problema, né, de cotização / consolidação, ele vai ficando mais relevante. E aí, a pergunta que você fez dos produtos, se a gente foi adaptando, né? No final do dia, todos os produtos que a gente entregava para o mercado, eles estavam construídos em cima desse mesmo problema que a gente resolve. Né? Seja um aplicativo B2C, seja um front-end para um assessor, para um consultor, para um multifamily office, para ele poder escalar o negócio dele, seja as APIs que a gente entrega para instituições financeiras, tudo isso está construído em cima dessa infraestrutura básica aqui. Então, a gente colocou muita energia em resolver este problema. Né? E este problema, quando você começa a pensar em escala, ele é um problema de engenharia que fica bastante complexo, né? Quando você realmente quer escalar esse negócio para milhões de portfólios. Então, apesar do nosso produto em cima aqui ter evoluído, o que a gente faz ali, o feijão com arroz, é a mesma coisa que a gente ficou focando realmente em conseguir resolver isso melhor do que qualquer outro player. Então, aí a gente entra nessa história da AI, mas o que é a Gorilla hoje, então? Que tipo de produtos que vocês oferecem? Legal. Como que vocês oferecem isso? Então, o Gorilla hoje ela é uma empresa B2B, a gente atende instituições financeiras e escritórios de investimento. Quando a gente faz escritório de investimento, é assessor, consultor, multifamily office, enfim, tem gerentes de bancos, enfim. O problema que a gente resolve é o problema de consolidação / cotização, que é você transformar este dado, tá certo? Do bruto transacional, de B3, das próprias instituições financeiras, arquivo, dado transacional. Você comprou uma Petro 4 há 2 anos atrás, entendeu? Esse é o insumo. E a modelagem dos produtos, porque a quantidade de produtos só cresce, né? Então você tem produtos de renda variável, você tem produtos de renda fixa, você tem CRI, CRA, debenture, um monte de fundos, né? FDIC, fundo multimercado, tudo isso. E mudanças regulatórias regulatórias em cima disso, 175, né? Que muda, enfim, subclasse de fundo. E juntando tudo isso e entregando isso como portfólio. E aí, os produtos são as diferentes formas de consumo desse dado, né? Que são ou uma API direto, então tem instituição financeira que vai consumir uma API nossa com esses dados estruturados, né, diretamente, e o que você vai ver no app dele, a conta, quem está fazendo por trás é a gente. Né? Você vai ter o front-end também para o advisor, que a gente chama, que é para o profissional de investimento, para ele poder escalar ali a quantidade de clientes que ele atende e poder entregar essa experiência de consolidação de investimento junto. Você tem o app B2C, mas o app a gente deixa ele de graça, porque os feedbacks dos usuários do app ajudam muito a gente. Né? A gente até fala que uma das fortalezas que a gente tem é quanto mais portfólio a gente controla, melhor nosso produto. Né? Por quê? Porque você tem, por exemplo, produtos tipo de investimento, tipo um CRA, que de repente paga uma amortização,
né, que não foi anunciada, e aí tem uma pessoa física que tem aquele CRA, ele abre um ticket e fala, olha, tá com um problema nesse CRA. A gente resolve para ele, a gente resolve para todo mundo. Né? Então, quanto mais gente a gente tem usando o nosso produto, né, melhor o nosso produto é para todo mundo que está usando. Essa é a razão pela qual a gente tem o B2C ali, não é... É mais um grande poço ali que ajuda a gente a deixar o nosso produto melhor, né, com esses feedbacks. Então, mesmo sendo B2B, é legal ainda manter um pé no B2C? Isso, a gente mantém o pé no B2C, tanto que ele é de graça só por causa disso. Né? Porque a gente tem feedback de cliente, até feedback de usabilidade é bom também, né? Mas esse problema que a gente resolve de cotização / consolidação, a gente aprendeu ao longo do tempo que você não resolve o problema, você precisa construir uma máquina que resolve o problema. Né? E isso faz parte desta máquina que resolve o problema. Tá. Porque o feedback do usuário, né, quando você tem algum problema com market data de algum lugar que veio errado, ele abre, ele ajuda a gente a ir endereçando cada vez mais e deixando o nosso produto melhor. Né? Então, essa é a dinâmica. Legal. E aí, como é que entra na AI? Antes de entrar na AI, eu queria seguir um pouquinho no B2C. Como a maioria dos nossos ouvintes também vai ser pessoa física, qual a vantagem efetiva de uma pessoa acessar o app de B2C? O que ela vai ter de entrega da Gorilla? Legal. Investimento, sugestões? É simples, é consolidação de investimento para você saber aonde você está ganhando, como você está ganhando, qual que é a rentabilidade em relação ao benchmark, né? Você entender qual a exposição que você tem aos diferentes produtos de investimento, porque uma coisa até que muita startup fala, mas vale para a pessoa física também, você não consegue melhorar o que você não mede. Né? O investidor, você tem um viés muito grande que você observa, que todo mundo fala, eu ganhei em tal coisa, mas você ganhou mesmo? Né? Será que você ganhou mesmo? Ainda mais no Brasil, né? Será que você está ganhando mesmo? Isso é importante, porque quando você está tomando decisões, às vezes esse viés leva a gente a achar que tá uma coisa acontecendo, quando na verdade é outra coisa que está acontecendo. Né? Então, o que a gente faz é exatamente endereçar, né, esse problema num mundo onde a quantidade de opções é cada vez maior. Né? E fazendo isso, a gente ajuda a simplificar também o mundo de investimento para as pessoas. Né? Quando a pessoa vai lá e compra um produto que é super complexo, no final do dia, o que sai daquilo é uma rentabilidade. A pessoa vai ganhar, vai perder, vai bater o benchmark, não vai bater o benchmark, não importa, né, o quão complexo é o produto. Então, é importante ela enxergar aquilo até para saber, olha, perdi dinheiro nesse produto. Comprei um COI, sei lá, todo mundo fala dos COIs. Né? Bate na madeira, por favor, desculpa. Não compre COIs, mas tudo bem. Tem COI bom, viu? Não, eu tô falando sério. Assim, polêmica. Não é polêmica, é que vira instrumentos, quando às vezes são mal utilizados, acabam pegando uma fama ruim, né? Mas tem COI que dá exposição a coisas que são interessantes a preços justos, né? Legal. Mas é difícil de você chegar nessa informação e saber. Mas é importante fazer o parênteses aqui, porque nem todo COI é ruim. Mas então acho que assim, e tudo, de novo, tentando simplificar a experiência, né, para a pessoa, isso é uma forma de educação. Tá. Né? Educação não é só você ir lá ensinar como funciona, você mostra de uma forma mais didática, né? Que é um número só, não são 200 produtos, você não tem que explicar. Isso ajuda as pessoas a entenderem o que está por trás do que elas estão fazendo. Né? Então, isso é bem legal. Perfeito. Então, significa, pelo CPF da pessoa, você captura todas as informações que ela fez de investimento durante a vida dela, vamos pensar no ano, você traz essa informação para ela e disponibiliza o dado. É isso. E eu trabalho o dado antes de disponibilizar, né? Porque uma coisa é o teu dado, que a gente pega, por exemplo, da B3 lá do SEI, que é o dado transacional. Eu pegar todos esses dados transacionais e mostrar para a pessoa, ela não vai saber o que fazer com isso. Além disso, eu preciso modelar os produtos, que daí você ter preço de todos os produtos todo dia e transformar isso num portfólio, né? Que é mostrar um gráfico de como o portfólio dele está indo em relação ao benchmark, ou qual que é a contribuição de resultado de um produto específico dentro de um portfólio. Esses produtos você está ganhando, esses produtos você está perdendo, né? A sua alocação de risco em classes de ativos, então renda variável você tem tanto, em fundo multimercado tem tanto, em crédito você tem tanto. Então, você pegar tudo isso, mastigar e entregar dessa forma para ficar mais fácil da pessoa entender. Perfeito. Pode. Aí, voltando até a pergunta, então você tinha todos esses dados que eram complicados você buscar essa informação efetivamente no mercado. Aí veio a inteligência artificial, ao qual você efetivamente consegue capturar esses dados com uma força de
que você gastava 2 horas, hoje 3 minutos para você trazer essas informações. E o que isso mudou efetivamente para vocês? Inteligência artificial, para a gente, enfim, foi um negócio realmente, até agora, transformador em alguns aspectos, mas não necessariamente... vou contar um pouco o porquê disso. Né? Quando a gente acompanha bastante, né? Startup, tecnologia, a gente tem um time grande até de desenvolvedor, tá? Então a gente acompanha bastante coisa de inteligência artificial, os modelos, o negócio de adoção, a gente usa muita coisa lá dentro, né? Como ferramenta para as pessoas. Mas, obviamente, que sempre que chega isso, você olha e começa a falar, caramba, esse negócio aqui é bom, né? Olha essa resposta aqui, né? E aí vem aquele negócio, putz, será que... o meu negócio, né? Porque... agora, acho que o Claude, foi o Claude? Não, qual que tem? Que tem agora já o de finanças e tal. Teoricamente, o Anthropic, né? O Anthropic que tem o Claude Finance, né? Isso. Teoricamente, ele substituiria o que vocês fazem. Aliado com o Open Finance, ele substitui o que você faz. Então, mais ou menos. Aí esse que é o ponto, né? Porque aí a grande pergunta que a gente fez é, será que o nosso business está ameaçado, né? E isso que eu vou falar não tem nada a ver com design, porque, quando a gente começou o Gorilla, a gente nem... inteligência artificial, legal. Era um negócio do dado que chegava lá, que a gente achava que estava ouvindo a gente, enfim. E o que a gente faz no final do dia, né? Ele é complementar, ele não é ameaçado pela AI, né? Por quê? O Gorilla é uma grande calculadora. Né? Uma calculadora tem que ser rápida, barata e determinística. Né? 2 mais 2 igual a 4. Ponto. E tem que ser barato isso. Né? Não dá para rodar um modelo para chegar nisso, ainda mais quando você está pensando em escala. E tem que ser rápido. O AI, os LLMs, né? Eles são modelos probabilísticos. Né? Não são determinísticos. Né? E para o AI dar boas respostas, eles precisam de informação boa, determinística. Né? Então, o que aconteceu? Né? Qual que a oportunidade que a gente viu aí? E quando a gente começou a implementar isso e levar para o mercado, que foi até recentemente, a gente começou a enxergar o potencial que o AI tem para o nosso negócio. E não é capturar dados, tá? Capturar dados... De novo, o AI ele é probabilístico. Ele pode ajudar com algumas coisas, tá? Mas a gente ainda depende, né, que é o que eu falei da maturidade tecnológica do mercado, para entregar um dado de qualidade para a gente. Porque você comprar 500 petros a R$32, sei lá, 2 anos atrás, isso é uma informação determinística e clara ali, né? Isso aí... Só que, enfim... A forma como os sistemas legados das instituições financeiras evoluíram, tudo, esse dado ainda fica meio cilado em algumas instituições. E até essa é a razão pela qual o Open Finance ainda não está, aonde poderia estar, mas está indo na direção. Né? Mas o que foi super legal que a gente trouxe para o mercado, que a gente... é que o AI ajudou muito a gente a tangibilizar o valor dos dados. Aí eu vou te contar o como, né? Tudo que a gente faz, que é isso, né, de pegar a transação, de pegar e modelar, a gente cria um negócio que a gente chama de fonte de verdade de portfólio, tá certo? Que é um lugar único onde a informação daquela pessoa está lá, tá certo? E todos os dados de rentabilidade, né, de exposição, de resultado, tá tudo ali super granularizado. Você pode escolher datas aleatórias ali que você quer ver, ele vai te trazer tudo bonitinho, rápido. É isso, esse é o nosso bread and butter, é isso que a gente faz. A Anthropic, né, que é uma competidora do OpenAI, o OpenAI tem o ChatGPT, a Anthropic tem o Claude. Tem umas outras ferramentas, muito desenvolvedor usa, inclusive o Claude Code. Assim, o modelo é super bom, tão bom que eles até levantaram uma rodada de uns 13 bi de dólar recentemente, acho que há um mês atrás. Né, para competir mesmo, né, com musculatura nesse mercado. Eles criaram um negócio que chama MCP, que é Model Context Protocol, né, que basicamente ele é um protocolo, né, que permite que você contextualize dados. Né, e a gente implementou este MCP Server, que eles chamam. Então, o que a gente fez? Como a gente tem uma API que a gente investiu, que é super bem documentada, performática, permissionada, para a gente foi até relativamente simples a gente pegar e criar uma camada onde a gente conta, tá certo? Para os modelos, o que é o Gorilla. Então, o Gorilla é um consolidador, esse endpoint da API faz tal coisa, ele serve para tal coisa. É literalmente uma contextualização quase que escrita, né, do que a gente faz e do que cada dado lá dentro representa e por quê. E aí a gente expõe isso.
Né? A hora que a gente expõe isso, o que isso permite? Permite que qualquer modelo, né, ou agente de IA procure você, converse com a gente. Converse com o portfólio do cliente. Tá? E aí isso permite que você faça perguntas do tipo... o portfólio do Brigato, como que ele performou durante a guerra ou durante o conflito entre Israel e Irã? Nas últimas 2 reuniões do Copom, qual foi o impacto disso no portfólio do cliente X? Né? Ou seja, você, de repente, dá um salto de pegar esses dados e conseguir contextualizar com um monte de outras coisas. Tá. Você pode contextualizar com reuniões que você teve com aquele cliente que estão lá num CRM. E aí, cara, assim, o impacto disso para as pessoas de negócio entenderem o porquê o que a gente faz é relevante, assim, muda da água para o vinho. Interessante. Né? E até uma analogia, teve a Febrabatec esse ano, estava num painel, a gente estava discutindo, né? Que... Pô, se você... o ChatGPT tem o quê? 3 anos? Já? Começou... 3 anos, 23, anos, né? É 23. 23, isso. Que foi então, o boom ali. 2, 3 anos. 3, isso, 2, 3 anos. Cara, se antes do ChatGPT você sentasse com alguém para explicar o que é um LLM, o que é um modelo de AI, os caras iam olhar para a tua cara e iam falar, esse cara é um puta de um louco. Esse cara tá falando. A hora que você entregou um chat na mão das pessoas e o cara começou, pode até... O conceito por trás, pode até o cara não... Mas o cara entende o que é. O cara fala o que é o ChatGPT. O ChatGPT, o AI é isso aqui. Eu consigo conversar com o AI, olha só. E aí está acontecendo a mesma coisa, né? Porque a gente sempre tentava explicar o porquê que o problema que a gente resolve é complexo. A gente nunca conseguia para o cara de negócio. A hora que você coloca um modelo conversando com os dados e isso traz uma resposta que é extremamente relevante para ele entregar, né? E aí que é a era que a gente está entrando agora, né? Uma personalização para o cliente dele, cara, o cara entende na hora, entendeu? Então, eu acho que assim, o movimento de AI para a gente, ele vem muito mais como agregador. Trazer luz para o valor do problema que a gente resolve, né? E aí como que a gente potencializa isso, e aí tem um caminho gigantesco que dá para fazer, né? Do que, não, ele vai substituir aqui, porque... Esse problema que a gente resolve não é eficiente você substituir com AI. Entendeu? E por que vocês escolheram o MCP? Por que vocês foram na Anthropic? Como é que foi essa escolha? A gente acompanhava os modelos e o modelo da Anthropic já era um modelo que a gente usava muito para os desenvolvedores. Né? E eles foram os primeiros a criar esse protocolo. Eles criaram um protocolo, a gente falou assim, vamos testar aqui. A gente implementou e, o negócio funciona, e funciona bem pra caramba. E o modelo da Anthropic já é bem testado. Enfim, a gente acompanhava as alucinações dos modelos, fazia vários testes, né? Tem vários tipos de modelos diferentes. E o deles, assim... Só que não é nem o modelo deles que a gente está usando. Com esse MCP, você pode usar os modelos do OpenAI, você pode usar o Grok, você pode usar qualquer modelo. Tá. É só uma camada que permite que os modelos conversem com o gorila, entendeu? Ele é quase, então, a API para os modelos, assim. Para os agentes de IA. Que é exatamente isso. Porque antes você vai integrar com... A era das APIs. Bom, você viveu isso, né? Todo mundo, API, API para cá. Tudo bem, mas o cara para integrar com uma API, você precisa você ler a documentação, você precisa testar, você precisa, né? Você precisa ter um time técnico ali que vai. Com isso, você já dá isso contextualizado. É como se chegasse uma pessoa e este protocolo dá a documentação para essa pessoa ler, só que isso tudo acontece assim. Entendeu? O cara chega, já lê, já entende, já começa a usar e já começa a fazer pergunta, entendeu? Por isso que... E aí o poder do modelo começa a destravar o valor, né, dos dados, contextualizando isso com outras coisas. E aí, como é que está sendo a apresentação disso? Ou como é que, né, você falou que facilita. Mas porque aí até um pouco desconhecimento, mas esse mundo dos agentes autônomos e tal, dos escritórios, não me parecem ser caras muito tech-savvy, que investem muito em tecnologia e tal. É um mercado também que você tem que ir lá e criar essa cultura. Sim. É um mercado interessante, né? Sim. B2B e tal, mas é um cara que você tem que ensinar a contratar tecnologia, eu imagino. Sim, mas o mais louco é que você não precisa ser tão tech-savvy para você usar isso. Assim como você não precisa ser tão tech-savvy para usar, por exemplo, o ChatGPT. Tá bom. Tá? E você tem várias ferramentas hoje que são conhecidas como ferramentas de workflows,
né? Tipo, eu não sei se você já ouviu falar do Zapier. Tem uma que chama N8N. Então, o N8N, você consegue criar workflows e colocar um agente ali no meio. E é tudo... drag and drop. E você pluga. Você não precisa ser, sabe, um desenvolvedor. É muito mais fácil do que o cara conseguir integrar com a tua API. Entendeu? Que é muito mais simples. Ele vai lá, cria um fluxo e já começa a conseguir extrair valor de cima disso. Você está decretando a morte das APIs, Guilherme? Não, então, esse que é o negócio, né? Muita gente falava que AI é bom para dado desestruturado, e realmente é muito bom para dado desestruturado, mas dado estruturado vai continuar sendo super importante, né? Quando você está falando de dados que precisa, que nem uma calculadora. Né? O LLM, hoje, quando te dá uma resposta de uma calculadora, ele não vai lá e vai fazer o reasoning, né, de por que 2 mais 2 é 4. Ele vai acessar uma ferramenta que vai dar vai dar a resposta, que é uma calculadora. Né? Então, enfim, eu acho que a evolução... E aí, cara, assim, o que dá para fazer em cima disso, acho que a gente está bem no comecinho. Tanto quando me perguntam, eu acho que AI é um negócio que ainda é underhyped. Apesar de eu acho que é under. Apesar de tudo que estão falando, né, tem até, enfim, né, tá, o negócio de adoção em enterprise está caindo um pouco agora, mas é todo um processo, porque você precisa pegar tudo isso e conseguir fazer isso conversar com o mundo, né, real. E as aplicações passam a ser onde você cria também as barreiras de entrada, né? Não é simplesmente ligar um modelo lá e tudo vai acontecer. E aí você ter o dado estruturado começa a ser importante, você ter um dado proprietário começa a ser importante, metadado, enfim. Então, a gente vai realmente começar a enxergar esse negócio nos próximos anos evoluir, e aí todo esse potencial que está sendo precificado agora vai começar realmente a ser entregue e aparecer, e assim, aí acho que tem muita coisa que pode acontecer. Luiz, você que estava no Vale, você ficou, quanto tempo você falou? Fiquei 2 anos e meio no Vale. Você concorda? Não, eu concordo. Na hora que você olha efetivamente AI lá atrás, ninguém falava nada. Eu cheguei basicamente em São Francisco, AI estava começando. Não tinha ainda a vivência que a gente teve hoje. O pessoal fala assim, tem uma inteligência artificial. E fala assim, essa inteligência artificial vai servir para quê? O que é o ChatGPT? E a gente pode até olhar, efetivamente, quando ele veio, o próprio founder dele foi desligado. E depois, efetivamente, ele voltou para dentro da Microsoft, todo mundo trouxe ele de volta. Aí começaram a vir as novas inteligências artificiais e trouxe o que a gente está vendo hoje, o ChatGPT-5, todo mundo fazendo alguma nova inteligência, a Microsoft lançou o Copilot, onde você cria agente a qualquer momento, você cria um agente seu, você desenvolve, pergunta para ele. Então, na hora quando eu cheguei nos Estados Unidos, era bem diferente do que a gente está vendo hoje. Sim. Eu saí de lá, eu acho que é exatamente o que ele falou, está bem under ainda. Tem muita coisa que vai vir e muita coisa que vai surpreender e acabar, acho que, não sei se eu posso falar, mas acabar com muita profissão que a gente tem hoje no mercado. Vai transformar, né? Eu acho que assim... Transformar, acho que seria a palavra tem muita a questão é... As aplicações vão começar a aparecer, né? E aí eu acho que e ninguém sabe direito o que essa economia vai gerar. Que nem quando nasceu o App Store, né? Que começou lá, aí você tinha um monte de app sendo lançado, era um canal novo, então você tinha atração, vários negócios, assim como está acontecendo com o AI, né? A atração de muitos negócios que alavancam o AI para resolver um problema está gigantesca, né? E as empresas que saem lá de 0 para 500 milhões de dólares de ARR no intervalo de, sei lá, de um ano, assim, é um negócio assim de maluco, se você parar para pensar, né? Então, eu acho que isso cada vez mais vai acontecendo, e dentro das grandes empresas, isso vai demorar um pouco mais, mas vai acontecendo também. Né? E aí as coisas vão começar realmente a mudar, os ganhos, né, vão começar a aparecer. Ninguém sabe direito como isso. Tem toda a parte que já precificada, de certa forma, que é redução de custo, né, atendimento, esse tipo de coisa, mas tem coisas que podem surgir aí que, né, a gente nem imagina. Quando você traz uma ferramenta que tem essa capacidade, né, enfim, de estruturar, de conversar, né, de resolver problemas assim que antes só o ser humano conseguia resolver, você não sabe aonde vai surgir isso, né? Então, por isso que eu acho que é underhyped, né? Por esse motivo. Não quer dizer que quem vai ser o campeão, ninguém sabe quem vai ser o campeão, né? Ninguém sabe, pode ser uma empresa que nem nasceu ainda, né? Pode ser as big techs, podem ser as próprias Fortune 500 companies que vão conseguir se reinventar usando essa tecnologia, né? Mas assim, enfim, eu acho que tem muita coisa para rolar ainda, e
E acho que é um momento muito legal para estar em tecnologia. O Juliano Tubino, do grupo Alum, que é, né, a Lura, e agora comprou a Startse, ele fala... a tese deles ali, né, que é capacitação em tecnologia e agora negócios, ele fala que a diferença desse momento agora... Outras ondas de tecnologia, você tinha movimentos segmentados ali, né? O RP dentro de finanças, né? Sei lá, a ferramenta de tecnologia na área, API é dentro da área de tecnologia e tal. O que ele fala agora, a tese deles é que, cara, hoje AI é para todo mundo, né? Sim. Qualquer área de negócio, qualquer profissão, qualquer um é impactado por esse troço, pode perder e tal. Pode perder ou pode se transformar, né? É isso. Sim. E aí até uma coisa meio filosófica, talvez. Vocês acreditam nessa história do unicórnio de uma pessoa só? Eu não concordo, porque, cara, é solitário demais você ser dono de um unicórnio sozinho. É difícil. Uma pessoa, o cara vai querer ter alguém do lado dele ali. Mas eu acho que assim, hoje é possível, quer dizer, vai ser possível, né? Se você olhar até o número de pessoas, né, nas empresas, foi diminuindo, o que você precisa para realmente criar alguma coisa... não quer dizer que vai acontecer, mas é possível. Eu acho que com essas ferramentas, realmente passa a ser possível isso acontecer. E acho que isso mostra o potencial, né? Porque se uma pessoa consegue fazer, uma pessoa dentro de uma organização consegue também... Eu acho que é muito mais simbólico isso, no sentido do impacto que uma pessoa pode ter, né? E aí, em relação ao mercado de trabalho, também um pouco o questionamento que traz quais são as características que os profissionais vão precisar ter, né? Para poder... conseguir surfar esse mundo, né? Eu acho que, enfim, pelo menos o que a gente vê lá, né? As pessoas sêniores passam a ser mais importantes ainda. Mais importantes do que... Você ter conhecimentos profundos sobre determinados domínios também passa a ser super relevante, né? E importante. A grande questão é como é que a nova geração vai ser treinada para conseguir né, viver nesse ambiente aí. Não vai ser tão fácil. Ou assim, então, isso, na sua visão, você entende que a geração mais velha, vamos dizer assim, as pessoas que efetivamente estavam saindo do mercado de trabalho, eles vão continuar no mercado de trabalho porque as novas gerações, elas não vão ter a capacidade técnica e o conhecimento aprofundado do assunto? Eu acho que talvez a experiência vai ser mais valorizada. Né? E a profundidade também vai ser mais valorizada. Né? Então, por exemplo, no desenvolvedor, eu acho que o desenvolvedor júnior vai ter muito mais dificuldade. Né? Agora, quando você vai para um cara que é um arquiteto de solução, que já viu arquiteturas funcionarem, não funcionarem, tipos de tecnologia para usar, esse cara vai ter um valor gigantesco. Né? Não só porque você vai precisar de menos gente para fazer tudo isso, mas como ele vai responder as perguntas importantes para conseguir fazer as coisas rodarem, entendeu? Vocês contratam um dev júnior da Cabelo hoje em dia, né? Não, a gente treina as pessoas lá dentro. Assim, o nosso desafio, que eu acho que tem até um pouco a ver com isso, né? O nosso desafio é a pessoa técnica também ter conhecimento sobre o domínio que a gente atua, que no caso é investimentos. Perfeito. Né? Não adianta eu ir lá e falar pro cara, putz, o cara tech bom pra caramba, lá o cara precisa manjar de tecnologia, mas o cara precisa manjar de investimento também. Porque, ele vai modelar uma calculadora de um produto, ele precisa saber como esse produto funciona. Né? Ele precisa saber como que a nossa indústria opera, né? Para saber se o que ele está fazendo, qual que é o impacto que isso vai ter. Então, né, esse conhecimento de diferentes domínios e o conhecimento técnico também, eu acho que vai ser cada vez mais valorizado. Mas a gente prefere seniorizar o time, ter gente mais sênior e ter menos gente. Legal. Né? Até porque muita gente é mais difícil de lidar, assim, não é a comunicação, né? Enfim, tudo. Porque esse era aquele dilema de toda startup, né? Ter mais gente júnior ou ter mais gente sênior. Então, hoje, a maioria dos fundadores preferia ter mais gente júnior para poder fazer mais coisa, né? Sim, mas isso, assim, acho que um misconception gigante, assim, porque dá para você errar muito em software, em desenvolvimento, com times grandes, porque você tem um problema de comunicação muito grande, entendeu? Tanto que quando, sei lá, você pega empresas grandes que falam, estamos contratando 2.000 desenvolvedores, assim. Se o cara já não tem... Não, assim, você vai ter empresas de tech que tem lá 15.000, sei lá, Mercado Livre, né? Mas você já tem uma cultura, você já tem um processo de produto formado, se você não tem isso e contrata
desenvolvedor para resolver o teu problema, você só vai aumentar o teu problema. Exato. Às vezes você só vai aumentar o seu problema. Já vi CEO grande falando isso, né? Manchete de jornal. E eu falo, gente, como você tem orgulho de falar isso, que você está contratando milhares de gente de tecnologia? Não tinha que ser o contrário, né? Complicado. É super complicado. Mas não é... É esse que é o negócio. Para quem é de business, não é tão trivial, né? Porque você imagina que mais gente vai resolver melhor o problema. Mas é o contrário, assim. Eu nunca vi times muito grandes entregando coisas inovadoras. Não é tão fácil, entendeu? Porque as pessoas não vão estar na mesma página. Você, com mais gente, vai querer atacar mais coisa. Você vai meio que espalhar muito fino e aí vira um caos, assim. Aí você começa a criar legado, aí você começa a criar áreas que estão resolvendo problemas que você mesmo criou, né? E aí você entra numa espiral meio que de morte, né? De desenvolvimento que é super complexa de sair depois. Você falou de tokenização, a gente falou de AI e tal. A gente tem falado muito de stablecoin e tal. Aí falando um pouco mais aí olhando de mercado de investimento, não, sem dicas de investimento, que a gente não tem credenciamento para dar dicas de investimento aqui, mas né, colocar o disclaimer. Não, o Brasil é fácil, com CDI a 15 é só deixar no CDI. Não tem tendência que supere o CDI a 14. Agora caiu. Vamos lá, vamos... mas o que está movimentando hoje, né, os escritórios, o mundo de investimento e quais são as tendências que tem que ficar, né, como investidor ou como agentes mesmo, né, os seus clientes, o que tem que ficar ligado? Eu acho que assim, tokenização é um negócio que a gente acredita muito, né? Eu acho que está muito no começo ainda, apesar de existir há bastante tempo, né? Eu acho que o mainstream, né, que já está começando a parte de tokenização de ativos de renda fixa, né, mas conforme o mercado vai ficando mais acostumado com isso, cara, é uma ferramenta para distribuição que ela é, assim, perfeita. Né? Imagina que a gente chega num mundo onde, sei lá, um cara no Japão vai conseguir comprar uma NTNB com clique. Tudo liquidado na hora. Via uma stablecoin, por exemplo. Cara, você tira muito a fricção, né, de distribuição. Para a gente isso é bom, que é um pouco o que eu falei, né? Com tokenização, a gente só vê o número de ativos, né, de securities, aumentando exponencialmente. Né? Porque agora você vai ter acesso a produtos do mundo inteiro, diferentes produtos, né? E aí as pessoas vão ter cada vez mais coisa, né, no portfólio delas e elas vão precisar entender o que está acontecendo. Né? Mas se você tira a fricção de distribuição, né, cara, acho que sim, isso vai ter um potencial gigante de trazer liquidez para novos mercados, de trazer novos produtos, né, para o investidor menor, que foi muito o movimento que a gente enxergou dentro do mercado tradicional. Né? Se você olha o próprio Brasil lá atrás, 2000 bolinhas, você tinha fundos, você precisava de R$1 milhão para pagar no fundo. Né? Aí isso foi caindo, aí você chegou lá, com R$1 você consegue investir num fundo. Né? Investir no exterior, era né, horrível. Aí veio a Avenue, aí depois a Nomad, né? Puta, agora com R$100, sei lá, $100, você consegue investir lá fora. Né? Então, toda essa jornada, a tokenização leva isso para o extremo. Né? Do tipo, você pode comprar qualquer coisa em qualquer lugar, né? Esse negócio liquida e você pode receber dividendos em stablecoins, você pode transformar isso em dinheiro, ou eventualmente até pagar com stablecoin. Então, assim, só que na parte da adoção do mercado ainda tem um caminho para isso acontecer, porque você tem que conversar com regulação também, que acho que até o Brasil está avançado nesse negócio, né? Assim, ainda tem várias preocupações aí, né? De lavagem de dinheiro, né, até os casos de fraude que tiveram aí, o dinheiro escapando, né, ali das contas reserva e eventualmente indo para cripto e sumindo. Né? Então, assim, mas a gente acha que é um caminho sem volta isso aqui. Né? Isso aqui vai realmente ser para onde o mercado de investimento vai caminhar. Perfeito. Vou pegar dois assuntos que você comentou, um pouquinho o crescimento da sua carteira e um pouquinho da captação que você comentou anteriormente. Quando a gente fala de captação, sua última captação foi lá em 2021, em torno, acho que se eu não me engano, foi 100 milhões de série B. Desde então, vocês não fizeram nenhuma captação significativa. Sim. Isso significa que vocês chegaram no break-even, vocês trazem resultado já ou ainda tem um caminho a seguir? Bom, a gente deu sorte de novo, né? Sorte é importante. A gente estava ali... Foi final de 2021 e o inverno começou em 2022. Janeiro de 2022 o inverno já estava ali, né?
E aí, assim, o que a gente fez foi ser diligente com o dinheiro que a gente tinha. Né? A gente sabia que tinha um caminho ainda, tanto de construção de produto como de amadurecimento do mercado. A gente ainda não chegou no break-even, mas, enfim, a gente tem um caminho para isso. E é isso. A gente não procurou também porque o mercado esfriou e aí também não fazia sentido. Né? E agora os astros estão se alinhando, né? Eu acho que em termos de tração do mercado, em termos do que está acontecendo com a nossa indústria, em termos do nosso próprio produto, né? Para a gente pensar, legal, quais são os próximos passos que a gente quer tomar. Mas é um business de sobrevivência, né? É o live to die another day. E construindo, enfim, e inovando e vendo realmente qual que é o teu papel nesse ecossistema, né? Qual vai ser o teu moat também, né? A sua defensibilidade, que eu acho que na era de AI isso é uma discussão gigante, porque todo mundo fala, cria lá uma empresa de AI que é um wrapper em volta, né, do modelo lá do OpenAI ou do modelo de alguém. O modelo já faz muita coisa, né? Então, o que é o modelo, o que é o negócio? Como que esse negócio é defensável, né? Então, você tem que ir construindo tudo isso para realmente ter um case de ter uma empresa grande, entendeu? Então, é nesse ponto que a gente está agora. Assim, acho que os astros estão se alinhando. E eu acho que também é a questão do... Às vezes, principalmente ali naquela onda até 22, como você falou, que as pessoas, todo mundo deixava de lado o fator tempo, né? O tempo é importante. Você precisa de tempo para amadurecer, né? Pô, Nubank, que você comentou no começo. 2013 que começa. Pô, 2023 que o Nubank vira, né? 2021 IPO, ok? Mas, cara, 2023 que eles chegaram a 100 milhões de contas. Aqui. 10 anos depois que o Nubank vira o que o Nubank deveria ser, né? Sim. E que você está falando de gorila agora, né? Então, Sim. cara... nessa pressa... Leva tempo. As coisas levam tempo. Cara, e levam tempo e assim, isso é muito... As pessoas não dão tanto valor para isso, né? Porque os bancos, por exemplo, quando olham, falam assim, não, eu tenho dinheiro, eu vou resolver ou eu compro alguém. Né? Assim, cara, o dinheiro só não resolve. Você precisa de tempo, você precisa de foco. Você tem várias condições que são necessárias ali para você conseguir realmente entregar um valor, né? E acho que isso, por isso que empreender no final do dia, hoje em dia se fala muito, acho que está certo, de resiliência, né? Porque as coisas demoram muito mais do que a gente imagina que vão demorar, né? Tanto internamente como, né, o mercado em si. Então, você precisa ter um pouco, né, de estar enxergando isso, de estar vendo as coisas acontecendo e de ter paciência, né, para o momento que isso acontecer, você está posicionado para surfar. Pra pegar essa... né? E não é uma coisa linear também, né? Então, eu acho que é um pouco isso, né? A gente, de novo, deu sorte até se a gente levantasse um ano antes, talvez a gente não teria sido tão diligente quanto a gente foi, né? Enfim, então isso ajudou, né? Já, em 2022 já tinha um monte de conversa, tipo, ninguém mais vai conseguir levantar, cara, você vai ter agora que construir o seu próprio... Você ser dono do seu próprio destino, né? O mercado tem ciclos, mas o ciclo pode demorar mais do que você tem de runway ali para viver, né? Então, todos esses fatores têm que ser levados ali e você está ali, juggling ali, jogando as bolinhas ali para cima e esperando as peças se encaixarem. Né? Ou assim, você falando assim de sobreviver, efetivamente sobre o futuro. O ano que vem vocês completam 10 anos. O que você espera, como usando sua palavra, de sobrevivência para os próximos 5, 10 anos? Legal. O que vai ser a gorila? Ela vai ter incorporações, pensar em novas rodadas, aquisições? Eu acho que a gente está olhando muito para a dinâmica do mercado agora, a gente está vendo exatamente essas peças se encaixarem. Né? Como eu falei, toda aquela nossa tese, né, de que o mercado ia começar a migrar para a experiência, ela está acontecendo agora. A gente está enxergando isso nos números. E mesmo na forma como a indústria de investimento está se organizando. Né? Então, a gente está vendo o negócio que é o fee-based de consultorias começando a números de crescimento muito mais fortes. Né? A gente está vendo as instituições se preocupando mais com a experiência, se preocupando mais com a retenção. Né? A gente fala ali que na indústria de investimento ali de 19 até 22, 23, ela estava muito focada em captação, que é super importante. Você trazer dinheiro para dentro, o cliente para dentro, tirar o cliente da caixa, tirar o dinheiro, né? Que é um negócio novo, tem que crescer, obviamente. Só que até um pouco o desafio macroeconômico, tudo, também fez, no mundo de investimento, as instituições entenderem que tão importante quanto
você trazer o cliente, é você reter o cliente. Né? E para reter o cliente, você precisa entregar serviço, você precisa entregar experiência. E aí a guerra que está acontecendo agora é exatamente essa guerra. Então a gente está vendo, e aí a tecnologia começa a ser extremamente importante. E o AI entra como... É muito louco isso, porque o AI entra como um catalisador para a indústria também, que é... Agora a instituição financeira, ela obviamente está preocupada em reter, mas ela também... Essa pergunta que a gente se fez, né? Será que o gorila vai existir com AI? Está todo mundo se fazendo. E todo mundo tem que fazer. Né? Como que eu alavanco esse negócio? Então, a pauta de AI, ela está desde o board até o desenvolvedor júnior nas empresas ali. Ela é uma pauta super relevante, porque ela pode mudar a forma como esse negócio acontece. Né? E ela começa a permitir, no nosso caso, que a personalização, ou a hiperpersonalização que a gente chama, consiga ser entregue em escala. Né? Que a gente até fala, uma das coisas do negócio de wealth que a gente olha, a gente divide o mercado, que a gente fala em 2 grandes blocos. Né? A gente fala que se eu traçar uma linha aqui dos 50 milhões de reais de ticket médio, né? E você pega 50 milhões de reais para cima, que aí você tem os family offices, os multifamily offices, que são as famílias bilionárias, ricos, tal, que tem uma grande concentração de capital. Este mercado já é um oceano mais vermelho, tá certo? Porque ele é tomado pelos privates dos grandes bancos, você tem os bankers que atendem as famílias que fizeram IPO, tudo. E para esses caras, a hiperpersonalização já foi resolvida. Como? Com gente. Você tem um back-office atendendo o cara, você tem um time de research atendendo o cara. Ou seja, tudo é entregue do jeito que o cara quer, pensando nele, porque a escala do dinheiro permite que esse serviço seja entregue. Né? A oportunidade que a gente está vendo agora no mercado com AI, né, e com o que a gente entrega, é você entregar este mesmo nível de personalização para o cara com muito menos dinheiro. Eventualmente para o cara de 10 mil reais, de 5 mil reais. O cara de 500 mil reais, 1 milhão de reais, 50 milhões para baixo, e tem uma massa gigante de gente aqui, ele não tinha esse nível de serviço. Né? E agora, a combinação, né, das plataformas, de dado organizado e o AI, você consegue começar a entregar esse nível de serviço, né, que um cara ali, que é uma família grande, com dinheiro, tem. E isso muda totalmente o jogo, né? E aí que está, acho que a grande oportunidade aí desse mercado, que são essas pecinhas se encaixando, e a gente está, eu acho que, bem posicionado para surfar isso. Bacana. O que é o mercado de investimento hoje no Brasil? Só dados gerais. São uns 7, 8 tri de reais, né? É um mercado aí de receita de uns 100 bi de reais, mas aí está somando tudo, né? Desde taxa de gestão, distribuição, enfim. É um mercado grande, né? Pro Brasil. Então, e cresce mais ou menos ali a CDI, né? Que é talvez um pouco menos que CDI, mas enfim, na média, né? Porque o macro, obviamente, não tem ajudado. O mercado bate o índice, bate o benchmark. Não, tanto que assim, o custo é um grande... Mas isso em lugar nenhum do mundo, né? Tanto que se você olhar para os Estados Unidos, o mercado que explodiu lá e tem... Enfim, né? Isso é muito falado lá, é o mercado de ETFs, né? Tem mais ETF, agora tem mais ETF do que ativo. Tem mais ETF e muito porque também os fundos passivos e os ETFs têm custos de gestão muito menores. Então você teve uma migração muito, muito grande, né? Porque na média, quando você olha o portfólio de todo mundo, vai ser o retorno de mercado menos custo. Então o custo, né, a hora que você começa a ir para a escala, ele tem um fator importante aí, né, na composição do retorno médio, né, do mercado. Mas é isso, cara. Enfim, a dinâmica está interessante, porque, né, essas mudanças trazem oportunidades. Boa. Cara, então agora vamos falar um pouquinho sobre Guilherme Assis. A gente tem aqui no final né, quem já acompanha essa série já sabe, a gente tem no final aqui uma brincadeira que a gente faz, que é para conhecer o entrevistado fora do LinkedIn. Tá? Que é fora do LinkedIn, sem agência fazendo post, sem AI fazendo post. Guilherme Assis no offline, você tem... E como você está acostumado a fazer pitch da gorila... afinal, é o gorila? É do gorila. Do gorila. Você tem aqui ampulheta... Vamos lá. Para falar sobre Guilherme. Vamos ver se eu consigo. Bom, já gastou seu tempo. Não, eu vou discorrer, então. Eu tenho 44 anos, tenho 3 filhos.
É isso. 2 meninos, uma menina. Um menino de 10, o Rafael. Um de 8, o Felipe. Uma menina de 6, a Isabel. E, enfim, então você já imagina que, né, além de empreender, em casa também rola o empreendedorismo. E, bom, eu adoro, obviamente, conviver com meus filhos, fazer esporte bastante. Eu gosto muito de fazer trekking e acampar com eles. É uma coisa que... Pô, Brasil tem um monte, tem a Serra da Mantiqueira, você tem um monte de lugar legal para explorar. Então, e acho que para as crianças, ainda mais nesse mundo, né, digital que a gente vive, vocês tiraram um pouco eles aí do iPad, né, da televisão, celular ainda não dou para ninguém, nem sei se eu vou dar, mas assim, colocar eles no meio da natureza, né, pô, fazendo fogueira ali, acampando, que legal. É super legal. Então, assim, eu gosto muito de atividade assim fora com eles. Guilherme Assis investe em AI no Gorila, mas deixa os filhos offline. É uma boa... Por um tempo. Eles vão ter tempo para... Deixa eles crescerem. Deixa eles crescerem. Deixa eles viverem. Exatamente. Às vezes eu falo isso com a minha filha também. Às vezes você vai ter tempo depois, né? É isso. Aproveita outras coisas agora, sim, né? Sim. Beleza. Cara, obrigado. Obrigado a vocês aí pelo tempo. Obrigado, adorei o papo. Luiz, obrigado mais uma vez aí pela obrigado, parceria, Gustavo. pelo jogral aqui. Não, perfeito hoje. Obrigado, gente. Valeu. É isso aí. Continue assistindo o podcast MVP e a nossa collab com a KPMG falando com os Emerging Giants. É isso aí. Até o próximo episódio. Valeu.